Opa, pois, Moshe, porque esses gajos, pá, desse livro, é um livro de quase 700 páginas, pá, e ele no começo, logo antes do prefácio, tem lá umas duas ou três cartas de cardeais e de bispos, né? O livro é de 1970, essa edição, né? E dizendo que o livro é lindo e maravilhoso, perfeito, e papapá, com elogios, e tem inclusive o carimbo e as assinaturas, né, desses bispos e cardeais lá do México, da Áustria, não sei do que, um monte deles, pá. E esse livro conta que Deus, do começo do cristianismo, essa coisa toda, pá, entendeu? Que os judeus iam sempre contra o Jesus e aquela coisa, né? De povo deicida que condenou, de Caifás e tudo. Só que ele omite justamente que o rei Herodes, os saduceus, o Anás, o Caifás, boa parte dos fariseus em Jerusalém, entendeu? Que seguiam, que eram fantoches desses romanos, eles eram edomitas. Eles eram edomitas, né? E até no livro do Flávio Joséfos tem descrição deles sobre isso, né? Entendeu? Porque esses edomitas, eles eram uma maioria, entendeu? Gigantesca de ruivos, né? Eles eram muito ruivos, muito brancos, tudo, né? Daí o nome Edomita, Edom, que vem, entendeu? Que quer dizer vermelho, né? E tem um momento lá no Evangelho que o Jesus mesmo acusa, fala, vocês não são judeus, vocês não são, entendeu? Quando ele tem aquelas discussões com alguns fariseus, com os saduceus, eu não sei qual é, isso está no Evangelho, num dos quatro Evangelhos. Creio eu que o de Mateus, né? Mas não, eu não me lembro agora. E havia essa turma dos idumeus, né, que eram edomitas convertidos, casados com hititas, entendeu? Que aquele maluco lá da época dos macabeus, do João Hircano, 120 anos antes de Cristo, entendeu? Que fez a conversão forçada a esses gajos todos, pá. Porque como eles eram etnicamente iguais a nós, entendeu? Porque eram da descendência de Esav, portanto, o irmão gêmeo de Jacó, que vira o nome Israel, entendeu? Eram etnicamente iguais, eram primos irmãos, como chamam cá, entendeu? Então ele achou que aquilo ali, não, vamos fazer uma conversão, todo mundo é da mesma família, essa coisa toda, pá, com o negócio, só que deu com os burros d'água, pá. E esses edomitas foram que foi dar lá no rei Herodes, nos saduceus e boa parte lá dos fariseus de Jerusalém, não os fariseus do reino de Israel inteiro, mas especialmente lá de Jerusalém, entendeu? E o Anás, o Caifás, né, que eram sumos sacerdotes, né, um era sogro do outro, né, o Anás era sogro do Caifás, entendeu? E foram nomeados como sumo sacerdote do grande templo de Jerusalém pelos romanos, não foram escolhidos pela cúpula do Sanhedrin, né, como deveria de ser, né, entendeu? E do Beidin, né? Então é isso aí, padre. E, portanto, e são esses que lá no João, no Apocalipse 3, vão ser chamados dos da sinagoga de Satanás, entendeu? E são esse grupo aí que vai fazer a acusação lá do Jesus, essa coisa toda, entendeu? Que é aquele grupo que decide entre o Barrabás e o Jesus. E esse nome Barrabás também é um nome muito estranho, pai, que significa filho do pai, pai. Eu nunca escutei esse nome lá em Israel, pai, entendeu? Olha que lá em Israel tem cada nome dos mais tapafúrdios possíveis, todos esses que você vê na Bíblia, tem pessoas lá com esses nomes lá, entendeu? Nomes assim bem estranhos, tudo. Agora, Barrabás não tem, pá, filho do pai. Eu conheço cá os filhos da mãe, né? Dizer que até a porrada deles, pá, entendeu? Mas filho do pai, entendeu? E é esse pessoal ali, entendeu, que acusa. Se você lendo os evangelhos, você vai ver que o povo amava, adorava Jesus, até porque ele fazia os milagres, né? Então eram as multidões. Essas multidões eram de quê? Eram de judeus, entendeu? Principalmente judeus, porque aquela parte de Jerusalém ali era o antigo reino de Judá.
né? Porque esse nome judeu ele é meio que mal empregado, né? Porque nem todo israelita e nem todo hebreu é judeu, mas todo judeu é hebreu e é israelita, porque é da tribo de Judá. São 12 tribos, então, mas como ficou um reino após a morte do rei Salomão, entendeu? Então houve por uma questão de brigas internas sucessórias, então houve uma divisão, entendeu, desse reino, que aí então os que se achavam por direito, né, por serem da tribo de Judá, como o rei Davi era da tribo de Judá, Salomão, então eles achavam que tinha que ser um sucessor da tribo de Judá, entendeu? Ter uma dinastia, né? E as outras 11 tribos não aceitaram isto, né? É como se fosse entre o Islã também os xiitas com os sunitas, né? Tem essa questão. Os xiitas acham que os descendentes do Muhammad têm que ser da família dele, entendeu? E ao passo que a outra parte, que é a maioria, diz que não, que tem que ser por suas habilidades e cabedais, essa coisa toda, pai, entendeu? E meritocracias, né? E então houve um rompimento logo após a morte do rei Salomão em dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Esse reino de Judá é o que vai ser escravizado pelos babilônios, né? Entendeu? E no mesmo período em que eles aniquilam e exterminam totalmente os filisteus. O reino de Israel não foi escravizado em Babilônia. Entendeu? Então tem todas essas divisões. E acabou que depois reunificado, entendeu? E por ser essa tribo lá e a capital em Jerusalém, ficou essa questão de judeu, né? Judeu para todos, né? Mas na realidade os judeus são os hebreus da tribo, os israelitas da tribo de Judá. E o Jesus, como estava em Jerusalém, e a grande maioria lá de judeus, porque são da tribo de Judá, entendeu? Acusou o Caifás, a Anás, os fariseus, dizendo que eram víboras, serpentes, tudo, vocês não são judeus. Então você tem várias questões aí, vendo que Jesus defendia os seus irmãos, né? O sermão da montanha, ele faz para os judeus, ali ele endossa o judaísmo, né? E os católicos propositalmente, né? E muitos protestantes também distorcem esse parágrafo, porque quando ele lá em Mateus 15, 5,17, 5,17, se não me engano, ou 15,17, eu acho que são 5,17, e ele diz que eu vim cumprir a lei e não revogá-la, entendeu? E quem mudar a lei, entendeu, será o menor entre os reinos dos céus, para cumprir, inclusive eu vim cumprir a lei de Moisés e dos profetas, quer dizer, que nenhum profeta veio mudar a lei, entendeu? E quem mudar a lei será o menor dos reinos dos céus. Então, aí eles leem só até eu vim cumprir a lei, tipo assim, eu vim cumprir a lei, o Rabi Yoshua, ou Jesus, né, ou Jesus Cristo, como foi dado o nome a ele, entendeu? Que nunca soube desse nome, né, mas entendeu? Foi dado lá isso, eu vim cumprir a lei, eu cumpri a lei, pronto, ninguém mais precisa cumprir. A partir daqui, quer dizer, eles pegam o mesmo parágrafo, na metade do parágrafo já esquece a outra parte, entendeu? Então são muitas manipulações, pá, entendeu? E tem lá em Tessalonicenses 2, em que o apóstolo Paulo, aos gentis lá da Tessalônia, né, na Grécia, ele chega e diz aqui, lá no finalzinho, que os judeus são os inimigos de Deus. Mas ele está a se referir a esses persecutores das comunidades cristãs que eram de judeus e seguiam Jesus no judaísmo como se fossem essênios, neo-essênicos. Portanto, eram Shomer Shabbat, faziam o Kasherut, faziam as mesmas festas, iam aos sábados às sinagogas e essa coisa toda, pai, entendeu? E no tempo que o Paulo, ele não viu a queda, a destruição e a invasão, entendeu? A aniquilação de Israel pelos romanos, porque ele morreu uns 3 anos antes, por aí. Ele morreu, se não me engano, em 67,
depois de Cristo, e a destruição do templo foi no ano 70. Então, portanto, esses seguidores do Jesus, judeus, aqui daquelas multidões que o seguiam, pai, entendeu? Aqueles gajos, eles iam, entendeu? Às sinagogas e ao grande templo ao sábado. A mesma coisa, porque não houve mudança, não houve fundação de religião alguma. Entretanto, entendeu? Com as perseguições que o Império Romano continuou a fazer a esses seguidores do Jesus, judeus, tanto é que o próprio Saul de Tarso, Paulo, ele estava indo a Damasco para estourar uma comunidade de judeus cristãos que seguiam o judaísmo igual em Damasco. E no meio do caminho que acontece aquela coisa com ele, que ele escuta a voz, ele cai do cavalo, fica cego, não sei o que, Paulo, Saul, por que me persegue, não sei o que, essa coisa toda, entendeu? E aí ele volta, entendeu? Tenta aí fazer a mesma coisa, entendeu? Um proselitismo com os judeus em Israel, entendeu? Aí lá ele é perseguido pelos romanos, porque ele muda de posição. Então aí ele, como não encontra ambiente, né, ele viu que a coisa ia ficar feia pro lado dele lá em Israel, ele vai para a Grécia, vai para a Itália, para Roma, e essa coisa toda, mas aí ele vai fazer um quê? Um proselitismo aos gentios. E ele muda certas coisas, obviamente, entendeu, do judaísmo para esses povos que não são hebreus, não são israelitas, não tem nada a ver com as nossas festas, com as nossas leis, com a nossa ida escópica, a maneira de pensar e tudo, porque são povos completamente, entendeu, diferentes. É como você querer pregar uma coisa lá no Japão, ou lá para o Nórdico, ou para uma tribo africana, como, entendeu? Você tem que fazer adaptações, pai. E isso foi o que ele fez. Agora, essas adaptações não significa, pai, que tenha que mudar as nossas práticas no judaísmo, que é uma revelação. Porque o judaísmo, para nós, não é uma religião. É como se fosse uma... Você tem aí uma matemática, uma física, química, é uma ciência que mostra revelações, é uma coisa que tem que ser feita assim por ordem de Deus, por recomendações também de Deus, e que essas recomendações, elas têm variáveis, por isso que nós temos tribunais, e certas leis, todas as leis, o que pode, os rabinos sempre falam, tudo que é proibido é permitido, entendeu? E tudo que é permitido é proibido. Entendeu? Por quê? Porque vai depender do caso. Então foi isso que o Jesus também, o Rabino Yoshua, passou lá em Israel, enquanto essas boas novas que falam, não tem nada de novo, não tem nada de diferente, tudo está no Talmud, entendeu? E ele mostrava a hipocrisia dos saduceus, entendeu? E de alguns dos fariseus, entendeu? Que oprimia o povo com a lei, entendeu? E a lei é para ser feita com amor, com os jejuns, tudo tem que ser muito feito, entendeu? Com alegria, com tudo, entendeu? Mesmo aqueles jejuns pesados que nós fazemos de 25 horas para sem poder beber nem água, né? Entendeu? Diferente dos jejuns que são feitos no cristianismo ou em outros povos, né? Entendeu? Você pode beber água, pode, né? Entendeu? Os nossos não são rígidos, né? Entendeu? E a questão de fazer curas no sábado, pode curar, tem que curar, porque vale mais a vida do que tudo, entendeu? E aí ele cita até a questão da hipocrisia, quer dizer, que para salvar uma vaca que vale dinheiro, pode no sábado, agora para curar um doente, aí não pode, como é que não? Entendeu? A questão do cachiruto, quando ele diz, porque todas as leis têm que, ele é um amálgama, tem que ser feito a lei com ações. Então não adianta você ser um kasher, entendeu? E não come isso, não come aquilo, tem que sangrar, tem que ter um chorrete para fazer a matança, para o animal não sofrer, tem que salgar, tem que não sei o que, essa coisa toda. Aí o cara come aquele estritamente kasher e tudo, mas é um fofoqueiro, é um maledicente, é um caluniador. Então não adianta, porque uma coisa anula a outra. Então não vale. Quando você fala, você pode criar guerras, criar assassinatos, né? O cara pode chegar e, entendeu? Tem até uma coisa da sabedoria judaica em que um gajo ficou viúvo e com um bebê pequeno, né? Com um filho pequeno.
Mas ele criava uma raposa. Ele criava uma raposa. E toda a gente ficava dizendo que ele tinha que eliminar a raposa, que a raposa ia matar o bebê, que a raposa. Mas ele dizia, não, mas a raposa gosta do bebê, a raposa é boa, é nossa amiga, pá, 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 né? E o povo a falar, aquela coisa toda, pá. Aí o gajo sai um belo dia, quando ele retorna para tá a raposa com a boca toda ensanguentada, pai, entendeu? Toda ensanguentada, entendeu? E ele naquela ligando que o povo já botava na cabeça dele, entendeu? E eu vi a raposa e tudo, e ele era um lenhador, entendeu? Pegou o machado, pai, decapitou a raposa. E foi correndo para ver o bebê. Achou ele que a raposa tinha comido o bebê. Quando ele adentra seu quarto, onde estava lá o berço e a criança, ele viu uma cobra gigantesca, pá, entendeu? Decapitada, que a raposa tinha matado a cobra para defender o bebê. Olha só, pá, e o gajo empilhado pelas fofocas e calúnias e hipóteses e o caralho, tudo, aquilo ali ficou encher a cabeça dele. Por quê? Por causa da fofoca, né? Como é que o demônio age? Tem aquelas piadas, né, também do o demônio que gera uma morte tremenda em duas famílias, porque ficou a dizer que o cara era corno e isso, aquilo, e também dizer para o outro que o outro era corno, aquela coisa toda. Então a língua ela é perigosa. Já houveram duas guerras, entendeu? Da antiguidade por questão do mal tradutor. O cara falou uma coisa, o tradutor disse outra, deu outra, e seja aquilo despertou uma coisa, outra, e acabou que as tribos caíram em guerra. Então a língua é muito, muito perigosa, e por isso que ela fica escondida dentro da boca, obviamente, entendeu? E entre o cérebro e o coração. É o órgão mais importante que pode. É a mesma língua que profere bênçãos e aqui também roga maldições, pá. Então é isso que o Jesus quis dizer. Não adianta. Agora ele não veio mandar abolir o cachiruto. Ele não mandou falar nada disso, pá, entendeu? A mesma coisa também passa, entendeu, com o apóstolo Paulo aos gentios, quando ele diz a não comer carnes sufocadas e que sejam ofertadas a entidades demoníacas, né? O que são carnes sufocadas, pá? É carne com sangue, não é para se comer carne de açougue comum, né? Ele nunca disse que é para comer porco, que é para comer frutos do mar e essas coisas todas, né? E insetos e essas coisas, né? O morcego, o caralho lá, que esses povos aí, os chineses e aí de tribos silvícolas e tudo, selvagens, para comer, né? Então é isso, pai. Então aí não está nada escrito disso. Você acha que o Paulo comia porco, entendeu? Ele profanava o Shabat, acendia fogo no Shabat à toa, entendeu? Mas não, agora se tiver que, entendeu, acender fogo para meter umas flechas e guerrear, tiver que negócio, tanto é que agora mesmo, nesses agora aliás, Deus da Guerra do Kippur, os rabinos, entendeu, ordenam que os nossos soldados se alimentem normalmente no Kippur. Estão isentos de fazer o jejum. Por quê? Por causa da Guerra do Kippur. Né? Entendeu? Então é simples, pai. Então a lei, ela não houve nada de boas novas, de Novo Testamento. Isso é tudo para conversa de que foram criados pelos gentios depois do negócio. E é óbvio que o Império Romano, vendo o crescimento, pai, estrondoso que teve no cristianismo, né? Lá com o imperador Constantino e tudo, e 15 anos antes na Armênia, e essa coisa toda, pá. Os gajos nos concílios tudo que queriam uma unificação total do império, né? Então, e aquela comunidade judaica manter aquelas tradições era, na cabeça deles, um calo no sapato, como se nós fôssemos lá proselitistas e quiséssemos lá adeptos e coisa ou outra. Obviamente que não, né? Mas é aquela questão de poder, né? E começaram uma série de outros. E esse livro, ele fala de santos horrorosos, pá, terríveis, pá, como São João Crisóstomo, Santo Ambrósio. Tem outros lá que eu não me lembro o nome, que os caras eram
cruéis, pá, negócio, mas como eram fanáticos católicos, entendeu? Viraram santos, entendeu? E o livro ainda justifica que pelo facto dos judeus não quererem seguir o cristianismo à forma paulina, que eles tinham de ser exterminados, pá, entendeu? O livro em várias palavras, ele não diz isso diretamente, mas você vai lendo, entendeu? Ah, que pela teimosia, pelo não sei o quê, aí começaram a conspirar contra a igreja, aí ele bota todas as seitas que houveram, entendeu? Do arianismo, dos cátaros, dos albigenses, não sei do que, depois lá com os protestantes, né, de Lutero, para tudo ser como se fosse uma conspiração judaica e o cara assim, maçonarias e negócio, entendeu? Contra a igreja. Mas por que é que surgiu isso? Como é que os cruzados fizeram contra os judeus, os retornados, pá? Entendeu? As conversões forçadas e chegar para o judeu lá nas aldeias, nas chetas, tudo, dizer que agora vai obrigado a acender fogo, vai ter que comer porco, caralho. Os caras não tem porra nenhuma. E outra coisa, e a grande parte da comunidade judaica que também estava na Europa, entendeu? Muito antes, entendeu? Há 4.500 milênios atrás, pá. 4.500 anos atrás, entendeu? Com Askenaz, entendeu? Que já viviam o judaísmo, tudo, quer dizer, estão lá antes dos espanhóis, antes de existir a Alemanha, antes de existir tudo, entendeu? E os caras nem estiveram em Israel, mas tem aquela ligação espiritual com Israel, entendeu? Com a Torá e tudo, aí vem um bando de esfarrapados lá, estrupiados lá, retornados da guerra e tudo, ia querer converter toda a gente à força e essa coisa toda, né? Ia inventar um monte de coisas como os libelos de sangue e envenenamentos de posse e essas coisas todas. Como que essas coisas só surgiu na Europa cristã. Não tinha essas calunas de informações em África e no Oriente Médio, em canto nenhum, patrão. Só na Europa cristã e católica, entendeu? Então, problema. E o Lutero também, ele passa 20 anos enchendo os culhões nossos lá para querer, entendeu, fazer conversões, não conseguiu ganhar uma alma judaica lá para o luteranismo, e ele escreve o livro dele lá, que chama-se de Juden und ihren Lügen, né? Os judeus e as suas mentiras, né? Entendeu? E os gajos mesmo assim ainda dizem que o Lutero é uma obra judaica, né? O Calvino também era um terrível antissemita, tudo, né? Entendeu? É isso aí, pai, entendeu? E olha que o protestantismo permite a usura, né? O aluguel do dinheiro para quem não tem, né? Então, que era uma coisa exclusiva dos judeus praticamente na Europa. E, portanto, entendeu? Nós não iríamos criar esses concorrentes novos, né? Entendeu? Para serem banqueiros também e essa coisa toda, né? Pá? Então é um monte de incoerência, de mentiras, de coisas totalmente paradoxais, controversas, pá, entendeu? Mas não adianta, pá, porque é um problema espiritual, né? Entendeu? E, lamentavelmente, entendeu? Como é uma religião de massa, você vai ter uma massa gigantesca de gente também que é de má índole, né? É isso aí, invisível, que não tem nada a ver com a igreja, que ela é invisível, né? Como são as sinagogas, como são as mesquitas, né? Elas estão num patamar espiritual que não, mas lamentavelmente muito mal representadas na Terra por seres humanos, né? Com as suas, né, vaidades e ganâncias, né? Entendeu? É isso aí, padre.